GM Comunidade, estamos aqui no Ethereum Latam, gravando o podcast da Ethereum Brasil. E estou aqui com o meu amigo Miro, satisfação, muito obrigado pela companhia para a gente trocar esse papo. E a gente sempre gosta de começar aqui, né? Quem é o Miro Leite na fila do pão? Cara, Miro Leite na fila do pão é um cara que teve uma carreira principalmente dentro do mundo de tecnologia bancária. Eu fiquei quase 15 anos dentro de um banco, dentro do Itaú, né? Dentro do período que teve a fusão com o Unibanco e tal, um período bem intenso. Cuidei de algumas operações lá dentro, a última operação que eu cuidei lá era de caixas eletrônicos. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia cuidar de um equipamento, olha que interessante, descentralizado, né? Olha lá. Aham, ó. E aí a gente tinha que manter aquele negócio vivo lá, sem ter um funcionário para dar o boot lá no dia seguinte. Então era nossa responsabilidade fazer a rede toda funcionar. 28 mil filhinhos insanos, que Deus os tenha, não quero mais saber deles. Mas isso me deu uma casca em cima do lado financeiro, não tanto do financeiro em cima, da tecnologia para financeiro, que acabou me sendo útil para caramba num monte de outras coisas. Aí eu fiz uma ruptura, fui cuidar de varejo de cervejas artesanais dentro de shopping, dentro de hotel. Fui um franqueado de uma rede que tinha aqui em São Paulo. E essa rede quebrou, a gente quebrou junto, eu falo eu e os outros franqueados, faz parte do modelo de franquia. E aí eu fui me recompondo de novo, voltei para a tecnologia, não mais tecnologia bancária, acabei conectando muito fortemente por conta do NASA International Space Apps Challenge, né, o hackathon anual da NASA. Conectei numa turma muito boa, muito bacana, que me puxaram para dentro do mundo da inovação. E aí eu peguei gosto, juntei todas essas experiências e acabei me conectando muito forte ao mundo da inovação. Então, organizando hackathon, mentorando, fazendo banca e tudo mais. E num desses hackas, acabei caindo num hacka conectado a soluções de blockchain. Que legal. Foi aqui em São Paulo esse? Ah, Foi aqui, na verdade, não era de blockchain, mas quando propuseram algumas equipes, olha, nós podemos fazer alguma coisa aqui e tal, aceitaram e disse, cara, conte-me mais. Eu perdi o baile do Bitcoin, né? Comprei Bitcoin, meu primeiro Bitcoin acho que já estava valendo acho que uns 30 mil dólares, que também não é bom comparando com esse. Mas não comprei meu primeiro Bitcoin, pelo amor, meus primeiros Satoshi, né? exato. Então eu caí dentro do ecossistema, o ecossistema me acolheu bem, eu sou um cara bom de redes de contato, eu ajudo as pessoas a se falarem, isso acabou me puxando muito bem, porque as pessoas estavam nos seus nichos das diversas redes, né, essa multiplicidade de redes que a gente tem, tirando a Chainlink que faz um abraço com todo mundo está separado. Então, eu acabei caindo bem fazendo as pessoas se falarem, e no resumo da história estou dentro do ecossistema agora. Mas essa minha carreira toda, que eu acho que vai puxar um pouco do que a gente vai falar hoje, eu comecei a me aproximar muito de soft skills, né, por conta de uma revista HSM Management, que era uma revista para C-Level, e eu assinei durante um tempo dentro dessa carreira aí no Itaú, e comecei a perceber, cara, tem coisa aqui. E eu sempre fui da opinião de que esteja onde tem menos gente, né? Quando você está onde tem menos gente, você oferece mais valor e você ajuda a construir aquele negócio, você não é passageiro, e eu gosto bastante de ajudar a construir as coisas do zero. Então, comecei a puxar essa parte de soft skills para dentro da minha carreira, né? Tive acesso a alguns conteúdos e uns 2 ou 3, não dá para juntar só 2 ou 3, uns 5 ou 6 mudaram não apenas a minha forma de olhar para o mundo, mas também mudaram a minha vida pessoal. Então eu sou um grande defensor de soft skills, não com esse hype, tudo é soft skills e tal. Cara, tem uma ou outra que devia ser ensinada para crianças de 7 anos de idade, dentro das escolas, né? Meus filhos, já apresentei algumas coisas para eles, inclusive alguma que vem da psicologia positiva, que é, psicologia positiva é uma psicologia que tem um nome muito ruim, o fundador está vivo hoje ainda, que é o Dr. Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e ele mesmo fala, cara, o nome é péssimo, o pessoal acha que é positividade, não é. Psicologia positiva, ele analisou que tinha uma psicologia já criada, né, freudiana, junguiana e tudo mais, para quando a mente está no lado negativo, já está com patologia. Mas e quando ela está no lado positivo? A gente ainda está bem, né? Não tem doença. Como que eu fortaleço a minha mente? Ele criou ferramentas para que você se proteja de coisas que fazem você cair para o lado negativo. E ele chamou isso de psicologia positiva. E aí os meus filhos, eu coloquei ferramentas para eles para reconhecerem pensamentos catastróficos, né, do tipo, eu nunca vou conseguir resolver essa conta. Não, não é nunca. Hoje, você não está conseguindo. E aí você tira esse pensamento catastrófico do todo, foca naquilo ali, e isso, para uma criança que com 7 anos de idade recebeu esse conteúdo, funcionou muito bem. Minha filha e o meu filho, né? Meu filho é um pouco mais velho. Então, eu sou um grande defensor de soft skills e isso faz parte da minha carreira e da minha vida. Legal, me passa, porque minha filha está com 8
Então, tá na hora correta. Essa aí tem uma apresentação que eu também costumo ter uma didática para público iniciante para essas coisas de soft skills. Eu criei alguns métodos de apresentar as coisas que funcionam muito bem. Da psicologia positiva em particular, e ele, inclusive, ele fala que tem um case dele que ele coloca adolescentes para aprender sobre o pensamento catastrófico. Então, o pensamento catastrófico é quando você usa palavras como nunca, como sempre, jamais, e estimular que se reconheça isso. E como é que você estimula para reconhecer? Na hora que acontecer, você já fala, calma, isso aí é pensamento catastrófico. Né? Meu cabelo nunca vai pentear mais na vida. Não, não é nunca. Hoje você dormiu com o cabelo amassado no travesseiro, está dando trabalho. Você vai ver, depois que você tomar banho, vai baixar e tal. Então você começa a doutrinar e você percebe que deu certo quando eles começam a fazer com você. Você fala, mas você nunca arruma o seu quarto? E aí eu falo, nunca não, papai. Semana passada eu arrumei, hoje que eu não arrumei. Isso é pensamento catastrófico. Aí você tá bravo, querendo voar no pescoço, mas você fala, cara, tá funcionando, eu tô dando ferramentas para que isso não comece a forçar para a linha da mente entrar numa patologia, numa ansiedade, numa depressão eventualmente. Aliás, vou ter que fazer uma parte, vou até olhar aqui para o pessoal, turma. O nosso cérebro, ele foi criado, e como ele é hoje, né, que está no nosso DNA, como que é moldado o nosso cérebro, ele foi moldado lá na última era do gelo. Na última era do gelo, nós não estávamos no topo da cadeia alimentar como a gente está agora. A gente estava na base. Quando tinha alguma coisa ali, sei lá, um grande predador comia um mamífero grande ali. Né? Ele estava lá, atacava, ele comia tudo, vai se meter lá para tentar pegar um pedaço, você virava alimento junto. Então, os humanos ficavam lá esperando. Aí depois saíam, você ia dando aquela olhada, de repente vinham os chacais, os comedores de carniça. Terminavam de comer o resto e você lá na sua esperando. Até que no final, sobrava só a carcassinha mesmo, o osso e tal. O que salvou a humanidade, que ajudou a gente a evoluir nessa época? Tutano, cara. Você pegava os ossos, aí dava um jeito de tirar ali, cozinhava e tal, saía aquele caldo. E a gente foi evoluindo. Nessa época em que tudo era uma ameaça para a humanidade, cara, pensa, você morava numa caverna. Não dá um exemplo clássico da morena, mas morava de tudo que é jeito. Mas a caverna é o exemplo mais fácil de exemplificar. Alguns tinham que sair da caverna para procurar alimento. Se você está lá sabendo de todo esse cenário ameaçador, uma folhinha que mexeu numa moita, você já está com aquela ansiedade de que tem um bicho ali e você volta para a caverna. Você protege a evolução da espécie, né? A perpetuação da espécie. Então a ansiedade era uma ferramenta de perpetuação da espécie. Se estão mexendo ali, nós vamos ficar com fome hoje, gente, eu não vou sair daqui não. Então ansiedade. Segundo, depressão. As pessoas com tanta ansiedade acabavam ficando deprimidas, só que se ela está deprimida, ela não sai da caverna. E isso também protegia a perpetuação da espécie. Né? E o próprio estresse, de forma geral. Você saía num estresse completo para poder voltar em segurança com o alimento. Então, estresse, ansiedade e depressão foram ferramentas de perpetuação da espécie. Naquela época, essas três coisas eram muito úteis. Hoje, que a gente já evoluiu e inverteu, a gente come inclusive um leão, se a gente quiser, que está lá no topo da cadeia alimentar. Né? A gente não precisa mais dessas ferramentas, mas o nosso cérebro moldado naquela época, ele trouxe isso até hoje. Então é natural você ter ansiedade, estresse e a depressão em si como uma tentativa de dizer, cara, vamos continuar protegendo a espécie, só que a gente não precisa mais. Então a gente tem que criar novas ferramentas para se proteger disso. Aí entra a psicologia positiva com ferramental para quando você ainda não cruzou a linha para o lado negativo da mente. E é super importante. Então eu tenho uma apresentação específica sobre uma introdução à psicologia positiva, né? Eu fiz o curso lá com o Dr. Seligman e criei um resumão. Uma outra hora a gente marca lá na Casa Velha e a gente grava um episódio completo para fazer essa apresentação para vocês. Tá? Já fica aqui, né, o convite para o próximo para a gente poder falar completo. E, cara, Mira, muito legal a gente puxar esse papo de soft skills, porque foram, inclusive, as soft skills que também me fizeram alavancar minha carreira, né, em cripto. Eu venho da área educacional, fui professor de faculdade muitos anos, e né, depois de ter startup e tudo mais, o primeiro emprego que me pagou bem de verdade na Web3 foi trabalhando, né, como community manager de uma corretora, e a galera zoava que eu era um monge budista, porque todo mundo xingando ali no suporte, no Telegram, não sei o quê, e a porra do meu Pix não caiu, não sei o que, não era nem Pix na época, né? Né? Não xingou e tal, não sei o quê. E eu ali na paz, e conversando, ia na DM e tal. E esse soft skill de ter essa comunicação, que depois foi me levando para fazer live, e foi tendo essa
essa desenvoltura de estar com os convidados. Então, né, a soft skill que veio naturalmente do mundo acadêmico me levou a crescer no mundo profissional de Web3. Então é muito legal que a gente tenha esse papo aqui para a gente mostrar para a comunidade que, claro, buildar é importante, a tecnologia é importante, hackathon a gente sempre estimula, mas tem, né, esse grande caldeirão aí da Web3, né, são muitas emoções, a gente está falando de estresse e ansiedade, então o que mais tem, infelizmente, no nosso mercado É isso aí. isso. E como superar esses desafios, Miro? Quais são as ferramentas para a gente conseguir overcome? Cara, assim, uma delas é essa que eu já citei do pensamento catastrófico. Essa sempre nos atropela, né? Você está lá, até porque a gente tem a separação do sistema ancestral, né, o sistema límbico, e o nosso neocórtex, né? O sistema límbico é a parte que é instintiva, e o neocórtex é aquilo que nós fomos desenvolvendo, inclusive fala-se que o córtex pré-frontal, que é a nossa razão, ele só termina a desenvolver ali pelos 24 a 26 anos, varia um pouquinho, depende do autor, inclusive, mas vamos colocar 26 anos, é quando um jovem finalmente tem a sua total razão definida e funcionando plenamente para ele começar a racionalizar totalmente. Eu acho que na faculdade eu tomei demais, o meu demorou um pouquinho a mais ali para desenvolver. Eu acho que com uns 29 eu já estava bem. Pois é, eu ainda tenho dúvida se o meu completou até agora, tá? Mas faz parte do jogo, que aí entra a personalidade também. Mas o resumo da história. Do pensamento catastrófico, ele é totalmente, você precisa do seu córtex pré-frontal para poder acioná-lo. Por isso que é importante, quando você apresenta esse conteúdo para alguém mais novo, você ser o gatilho de percepção. Quando chega-se nessa idade, você começa a se perceber. Cara, eu acabei de falar para minha filha, para o meu filho, que ele nunca arruma o quarto. Você já reconhece, porque você tem essa parte da razão completa. Então, para os mais novos, você é o gatilho disso, né? Então, super importante falar. Agora, antes de todos esses passos, eu acho que tem dois conteúdos que, dentro dessa minha busca de conhecimentos para soft skills, dois que me foram apresentados, deixa eu ver se os dois foram na mesma época. Feito, se eu não me engano, foi a McKinsey, fez uma apresentação dentro do Itaú, quando eu já estava dentro do Itaú, isso em 2003, ou 2004, ou 2005, alguma coisa assim. Eles trouxeram dois conteúdos que um me fez perceber a diversidade como apenas a diversidade, né? E nós temos bolhas, eu, da minha geração particular, né? Eu acabei de virar 50 a mais, a gente tinha essas bolhas, de olhar para o diferente e rotular como errado. Então havia o rótulo do LGBTQI APN+, você tinha o rótulo de recorte de raça, recorte de gênero, cara, eu sou do recorte que eu chamo, apelidei de o recorte mais entediante que existe, que é o homem branco, hétero, cis, descendente de europeu. Cara, esse balaio de gato é o recorte mais entediante do planeta, né? E, assim, para não usar outros termos. Inclusive, isso eu não vou falar aqui, porque senão vai dar 2 horas de episódio, que é falar sobre privilégios, tá? Mas eu vou dar um super resumo, que quando eu descobri que esse recorte tinha privilégios, foi uma libertação, porque eu descobri, cara, se ele existe, e se ele virar para mim sem eu pedir, por que eu não posso usar isso para ajudar quem não tem? Aí o meu contato com o voluntariado, que é uma outra frente, se transformou e ganhou um volume bem interessante. Mas vamos deixar isso para um outro episódio outro dia. Eu volto, prometo. Mas eu já nem sei mais o que eu estava falando, porque quando eu cheguei nisso, os dois conteúdos. E aí, um desses dois conteúdos que mudaram a minha forma de enxergar o mundo, dá para dizer que me mudou a minha vida, tá? Pessoal. Legal. Me transformou. Um deles era um negócio desse tamanho, uma frasezinha feita com símbolos, tá? Que eu acho que talvez vocês consigam editar aqui depois. Tá aqui. Então, ó, esse cara aqui, ó, ele está mostrando palavra por palavra aqui, já estou cantando a bola, que é diferente de errado. Diferente só é igual a diferente. Essa frasezinha com 6 símbolos, que deve estar aqui ao lado agora, ela transformou a minha forma de olhar para o mundo, porque eu comecei a olhar, cara, verdade, eu cresci com essas bolhas todas, eu tive que ir estourando essas bolhas uma de cada vez, e eu comecei a olhar para o outro muito diferente de mim, como apenas aquela pessoa que é muito diferente de mim, se ela olha para mim, eu sou diferente dela, se eu julgar aquele diferente como errado, eu estou dando a brecha para dizer, cara, o meu diferente também está errado. Então, essa frase boba, eu incorporei na minha vida de um jeito tão grande, mas tão grande, acho que eu já contaminei com essa frase aí algumas milhares de pessoas. Isso, não pense que eu não tenho orgulho disso, né? Sou muito feliz de ter tido a oportunidade de espalhar esse conhecimento. Então, esse de olhar para o diferente como apenas sendo diferente,
Isso transformou a forma como eu olho, inclusive, hoje para os negócios, para... Sei lá, pensa uma tecnologia nova. É muito comum, a gente já está ali debruçado na nossa, agora que a gente tem redes distribuídas, né, um monte de rede para tudo que é canto. Eu estou na rede, digamos, vou dar um exemplo aleatório, que eu estou na rede da primeira camada, aqui na Ethereum e tal, aí chega alguém, cria uma segunda camada ali, cara, já tem umas 40 dessas, o que você está criando isso? É o diferente ser igual a errado, né? E quando surge algo novo agora, eu já olho e digo, cara, se você se deu o trabalho de criar, você está de pé até agora, conte-me mais, né? É mais ou menos isso. Então, essa frase mudou a minha forma de olhar para o mundo e para os negócios, e essa eu gostaria de deixar aí para vocês. E a segunda ferramenta, que essa também me transformou, inclusive para pessoas que estão trabalhando na mesa ao lado, me ajudou a conviver melhor com as pessoas, é a melhor ferramenta que eu encontrei até hoje. Olha que eu tenho debruçado bastante sobre isso, mas essa também não achei uma tão boa quanto essa, de empatia. Como entender a empatia. Então, é um iceberg, né? Agora que eu vi que apareceu aqui já. Então o iceberg, você tem aqui essa parte de cima aqui, ela depende da salinidade da água, dá ali uns 11, 12% que fica para fora d'água. Vamos arredondar para um décimo, ali 10% para fora d'água, para ficar mais fácil. Então, essa parte do iceberg que você está vendo para fora da linha d'água é o que a gente vê das pessoas. São os comportamentos, né? Então, esses comportamentos, se você está comparando ali com o iceberg que só tem 10% para fora d'água, você tem que saber que tem uns 90% que você não vê, que estão ali para baixo, que são o quê? Os motivadores desses comportamentos. E o que tem nesses motivadores? Né? Você tem ali os sentimentos, alguma coisa que a pessoa está sentindo, tem uma certa duração. Tem os pensamentos, aquela coisa que está naquele exato momento passando na cabeça da pessoa, pode ser uma coisa que aconteceu no corredor, ela chegou aqui, gerou um comportamento, né? Tem necessidades atendidas, necessidades não atendidas, né? Uma necessidade atendida pode gerar um comportamento. Alguém que vai num quilo, sirva-se à vontade, enche o prato, só come metade e joga o resto fora, para mim isso é inaceitável. Mas pode ser que um comportamento, um motivador de uma necessidade que foi atendida, ele nunca teve problema com comida, pode gerar esse comportamento. E não é uma coisa para se julgar, é para entender que pode haver um motivador. Você pode não concordar com o comportamento, mas há coisas ali para baixo. E o inverso também, uma pessoa que tem uma dificuldade alimentícia a vida toda, toda oportunidade que tem, coloca coisa, leva para casa um docinho. Tupperware da festinha. Tupperware e tal. E, cara, não é para julgar. Não é para julgar. É diferente. Diferente é diferente de errado. Diferente só é igual, é diferente. Então essas coisas se misturam. E quando você percebe que a pessoa não chegou no dia que ela te tratou mal, daí você falou, bom dia nada. Ela não acordou pensando, vou ferrar a vida do cara. Ela tem algo ali que está dentro dos pensamentos, dos sentimentos, e as crenças também influenciam, e as crenças não necessariamente uma crença religiosa, às vezes é uma coisa que a pessoa acredita, se eu não trabalhar até tarde todo dia, eu vou ser demitido ou demitida, né? Pode ou não ser verdade, mas é uma crença, também motiva um comportamento ali. Então o resumo da história é que a gente tem que ter a clareza de que comportamentos é uma parte muito pequena das pessoas, e quando alguém te fizer algo que te incomoda, tome o cuidado para não julgar, é a história de julgar o livro pela capa. Não julgue a pessoa pelo comportamento, né? Tente, pelo menos faça o exercício de que, cara, tem algo ali abaixo da linha d'água que eu não estou vendo, vamos relevar e seguir. Então esses dois são duas ferramentas que mudaram a minha forma de olhar para o mundo e que eu sempre compartilho por onde quer que eu vá. Que legal, isso é muito conectado com o nosso mundo de Web3, onde a gente trabalha com diferentes pessoas, diferentes lugares. Vai estar lá o Dev da Índia, e você tem que conectar com o Faria Limer daqui, e a comunidade são os brasileiros Degen, Anon... Cada um com a sua cultura diferente ali, você tem que aceitar essa mistura, né? E você sabe que você vai capturar valor ali do outro lado, mas você tem que aceitar que o diferente é diferente de errado. O diferente é só igual a diferente. Então fica aí as ferramentas para vocês utilizarem. Então aqui o papo com o Miro, né, diferente do que a gente está, né, acostumado, mas de uma maneira totalmente utilizável na vida de vocês, né? Fiquem aqui ligados em mais conteúdos como esse. A gente vai gravar mais depois, né, Miro? Prometer esse episódio aí para a galera, um episódio completo só sobre isso. E a gente já está, infelizmente, chegando para o final. Por favor, suas considerações finais e como que o pessoal consegue te encontrar aí nas redes, no LinkedIn, X, as suas redes preferidas para a galera poder continuar esse papo com você. Legal. Primeiro, turma, assim, o soft skills virou um pouco de hype, assim, em um dado momento. Então, lembre,
A pessoa que leva o soft skill como hype, ela está falando de um jeito diferente. Diferente é diferente de errado. Diferente isso é igual a diferente. Então, não desconfie de soft skills porque você viu uma abordagem diferente. As soft skills são necessárias, estratégicas e você precisa delas. Pesquisem um pouco mais sobre isso, tá? Todo mundo aqui já é mega mestre em hard skills ou está buscando se tornar um, mas busque as soft skills para complementar porque elas são muito importantes, elas fazem a diferença. E para entrar em contato comigo, eu basicamente não, já aprendi outro dia desse que não é para usar o termo basicamente, mas eu praticamente só utilizo o LinkedIn. Até tenho ainda o Instagram, de vez em quando alguém me marca, uma vez por mês eu entro lá e dou uma respondida, mas se você for no LinkedIn, estou lá como Miro Espaço Leite, você me encontra lá e me chama lá no Messenger do LinkedIn que eu mando o WhatsApp e a gente vai se falando. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, comunidade. Obrigado. Valeu. Pela satisfação, cara. Valeu.